Caro deputado Jair Bolsonaro, é com satisfação que o Fórum das Entidades Empresariais de Minas Gerais recebe a sua visita na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, CDL. Muito obrigado por nos acolher aqui hoje. Consciente de que o nosso país vive um momento grave de sua história nos campos da política e da economia, o Fórum decidiu promover este debate. Oportunamente, vamos realizá-lo também com outras autoridades, que, exemplo de Vossa Excelência, se dispõe a percorrer o país com propostas e reflexões que nos permitam enfrentar e vencer a crise, que nos desafia nos campos da política, da economia e dos valores éticos. Bom, eu não vou continuar prosseguindo o discurso, e eu gostaria de falar a realidade que vive hoje a comunidade empresarial no Brasil. E um pouco dessa realidade dramática, ela tem que ser revertida. E a gente conta com os homens de bem desse país para fazer o que tem que ser feito. Nós, empresários, vivemos um dia a dia de opressão. Empreender nesse país significou martírio. Tem significado. Estamos todos sendo tolhidos no dia a dia das nossas empresas, convividos com a arbitrariedade de todos os tipos e de toda ordem. Injustiça. Aqueles que empreendem, que movem o país, que são os geradores de riqueza, continuamente vem sendo confundido com o algoz dessa nação. E nós temos que reverter esse quadro. Esse desafio que eu faço ao senhor, deputado, e a todos os outros candidatos que vêm aqui apresentar as suas propostas. Precisamos de valorizar o trabalho, o emprego e renda, e aqueles que fazem com que isso aconteça no Brasil. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Antes de passar a palavra ao deputado federal Jair Bolsonaro, eu gostaria de avisar que depois nós teremos um tempo para um debate e que as perguntas a ele dirigidas devem ser feitas por escrito no formulário que se encontra com as recepcionistas. E essas perguntas devem ser entregues a elas estão aqui nas laterais, para que depois sejam repassadas ao deputado. Então, convidamos para a sua explanação o deputado federal Jair Bolsonaro. Por favor. Boa tarde. Eu não vou. Primeiro agradeço a Deus pela oportunidade. Quem não for da imprensa. E depois aos senhores também por estar presentes. Mas vamos sentar. Sou um ser humano, obviamente, igual a todos vocês. Estou com 63 anos de idade. Sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Sou capitão do Exército. E sou formado também em Educação Física. Estou no 7º mandato de deputado federal. Antes de prosseguir, apenas anunciar aqui, meu amigo deputado Marcelo, Lincoln Portela, mais alguém presente aqui, parlamentar? Então agradeço também pelo convite, em especial pelo Marcelo. Então, primeiro, por que eu estou aqui? Por que eu resolvi, sem partido, sem ter televisão, sem nunca ter aceito recurso do terceiro para fazer campanha, eu resolvi chegar aqui. Comecei a analisar, uns 4 anos atrás, quem nos comandou até o momento. Além de comandar o Brasil, o chefe supremo das Forças Armadas. Já estive sob o comando de alguns deles. O que eles fizeram até o momento? A gente faz algumas comparações, como tive Israel. Olha o que eles não têm, o que eles são. Olha o que nós temos aqui no Brasil, o que nós não somos. A mesma análise como estive há pouco na Ásia, Coreia do Sul, Japão, Taiwan. Bem como, obviamente, não podia deixar de ser uma viagem aos Estados Unidos, como pretendo fazer no futuro para a Europa. Em especial a Ásia, é a mesma coisa. Por que chegaram onde chegaram? Porque nós, em cima de solo riquíssimo, continuamos pobres e o que é pior, sem perspectiva. Vocês já ouviram falar o ditado que temos que consertar o carro andando. Na verdade, Marcos Cinta, nós temos que consertar o avião no ar. Não é apenas a questão da economia. Todos os fatos se interligam.
E aí no meio, a economia, onde eu sou mais questionado. Quando eu falei que eu não entendia, eu pensei que fosse ser interpretado como uma manifestação de humildade. Como os senhores entendem, de Forças Armadas, a grande maioria não entende de medicina, não entende de agricultura, mas um presidente tem que ter um conhecimento de tudo isso, simplesmente impossível. O que é um presidente da República? É o que escala o time. Se esse time, ao ser escalado, sofrer influência de partidos políticos, ele não vai ganhar o jogo. E vai continuar fazendo o que foi feito ao longo dos últimos 30 anos no Brasil. Botar a pessoa errada no lugar certo, ou a pessoa certa no lugar errado. Quem é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia? Não precisa me responder. O que ele tem feito pelo Brasil? Ele poderia ser uma excelente pessoa em outra área, não nessa. Uma área tão importante como essa, que eu fui ver, uma viagem rápida, lá na Ásia. Então, eu botei no papel, como eu posso chegar lá sem dinheiro? Sabia que não ia ter partido, eu estava no Partido Progressista, sabia que não me daria legenda, assim como a maioria dos partidos sempre negocia isso daí, apoia, né, em troca de ministérios, diretorias de banco, estatais, seja lá o que for. E comecei a andar o Brasil. E buscar, então, depois de estudar os problemas regionais, qual a solução sem dinheiro? Que nós estamos entrando agora na fase da mentira. Um pré-candidato aí falou há pouco que vai dobrar a renda do trabalhador. Enquanto o governador não dobrou a dele. E ficou 8 anos lá. Nós não queremos mais isso. Eu tenho dito também, desculpa, Marcos, que o meu plano de governo, o senhor participará da sua formulação, será o pior de todos. Por quê? Vai ser verdadeiro. Não vai ter aquela historinha, o senhor de Minas ler e falar, que maravilha, esse cara eu acho que é mineiro. E acabou as eleições, bota no lixo, na gaveta e toca seu barco. Então os problemas do Brasil estão aí, mas temos soluções. Nós temos que acreditar em soluções. Hoje encontrava um colega que tem uma boa aposentadoria, ganhou o teto, do serviço público, obviamente, e está com seus 70 anos, falou, eu vou para os Estados Unidos. Eu falei, tudo bem. Estava jogando a toalha, ele falou, não dá mais. Então eu falei para ele o seguinte, se você não ajudar a mudar o Brasil, mesmo você nos Estados Unidos, daqui a algum tempo, com a economia quebrada, você não vai receber a tua pensão. E você vai ter que entregar pizza com 70 anos de idade. Essa é a nossa terra. Fui por 2 vezes, no último 1 ano e meio, visitar Roraima, a questão dos venezuelanos. Não podemos chegar lá. São nossos irmãos? Sim. Mas não podemos facilitar a entrada de problemas para o Brasil. Qual a solução? O que o Brasil fez de medida concreta contra o governo Chaves ou Maduro? Nada. Ainda pagou o vexame de ver seu embaixador expulso por aquele gorduchão. Espero não ser processado pelos gordos do Brasil. Ou para quem com quem pesa 8 arrobas. Espero ser processado por esse. Aquele gorduchão do Maduro. Um vexame. Na economia, prezado Sintra, temos o Mercosul. O que eu entendo do Mercosul? Pouco. Mas qual o problema falar isso aí? Mas ter humildade, diante de falar, perguntar ou propor, buscar alguém que entenda do assunto. O resumo, não podemos continuar fazendo comércio com o Brasil com viés ideológico. Temos que buscar quem, de que forma, alguém do Ministério das Relações Exteriores que tenha a mente aberta para esse tipo de mercado. Outro, como citei agora há pouco, nas minhas viagens, sem querer abandonar a questão do Mercosul. Há 30 dias aproximadamente, fui convidado pelo embaixador da Espanha, com mais 14 embaixadores, que iriam me ouvir. Bem, o sinal positivo é que, na pesquisa deles, nós temos chance. Eles não iam perder tempo com pangaré.
Com todo respeito, Deus demais pagarés que tem por aí. À minha esquerda sentou o embaixador americano, à minha direita estava o alemão, um pouco mais aqui o italiano, até meus 20 minutos. Depois na sabatina de 2 horas, né? Eu quebrei o protocolo várias vezes, porque eu sou a antítese do que eles são. Eu sou militar. Eles não. Eles acreditam muito na palavra. Nós sabemos que a palavra, quando não tem espada, nem sempre é cumprida. Isso é um ditado, eu não sei se é grego ou romano, mas lá de trás. Eu até falei para o italiano, vou te dar um presente o ano que vem. Ele sorriu, vou te dar um batisti. Já temos... Vocês não imaginam o constrangimento para quem já foi à Itália, eu não fui, mas de ouvir falar, de gente de confiança, que o Brasil trouxe para si, mantendo esse bandido aqui dentro. Não vou entrar em detalhe na vida progressa dele. Apenas que ele integrou o PAC no passado, proletários amados pelo comunismo. Tive um pequeno probleminha e refiz imediatamente, né? Consegui desfazer. É como houve um agora no encontro de pessoas como os senhores em Brasília. No Poder 360, fui interrogado também. E não esperei o último se apresentar. Quando um se apresentou, só representa a Coca-Cola no DF. Falei, meus parabéns, eu escolho o veneno que tenho que tomar. Entre Pepsi e Coca, tomo Coca. Lá na ponta o cara gritou, eu sou da Pepsi. Desfiz rapidamente. Mas o probleminha que eu tive lá, tem a ver com a economia, foi com o embaixador do Equador. Por quê? Eu toquei no assunto do Brasil, que para nós crescermos, como eu tenho conversado com as pessoas que me assessoram nessa questão econômica, nós temos, não é apenas economizar, não é apenas reduzir o tamanho do Estado, nós temos que fazer entrar mais dinheiro no caixa sem aumentar impostos, porque os senhores estão mais do que no limite nessa questão. E daí eu toquei no assunto da importação de banana do Equador, repetindo, importação de banana do Equador por parte do Brasil. Nós temos que importar, tudo bem, relógio, telefone, um montão de coisa aí. Vou importar banana andando 10 mil quilômetros pelo canal do Paraná para chegar no Porto de Santos. Eu acho que tem coisa errada no Brasil. A gente plantar uma banana aqui fora, uma bananeira aqui fora, vai dar. É só pegar o olho e botar lá que vai dar. Não precisa disso. Não podemos continuar importando, né, de forma como pasta de água de coco, né, água de coco da Indonésia, milho do Paraguai, etanol de milho dos Estados Unidos. E o porquê se importa, como dizem meus economistas? Porque o custo do Brasil é alto. Se a gente conseguir diminuir o custo do Brasil para esse setor, naturalmente o pessoal vai comprar aqui dentro. E vamos empregar gente aqui, vai movimentar a nossa economia. E não continuar agindo dessa forma. Não queria problema com o Mercosul. Mas não podemos, eu acho que alguns Sintra pensam da mesma maneira do que eu, como o Paulo Guedes, não é simplesmente vamos revogar. Porque tem muita gente de fora que investiu aqui. Nós não podemos simplesmente, de forma indireta, dar um calote. Assim como eu tenho falado, a imprensa tem trombeteado metade do que eu falo, né? A questão do país nosso ser um país muito vocacionado. Uma das poucas coisas na economia que está dando certo é o agronegócio. Nós simplesmente, né, o governo, não interferir menos nessa produção. A questão do fundo rural. Estão mudando a lei Candir no Senado, para que quem produz soja aí no centro-oeste, quando for exportar para um ponto qualquer, pague ICMS. Cada governador bota o seu percentual que bem entender. Querem comprar água do agronegócio. Tá? Nada fazem para impedir invasões. Muito pelo contrário, estimulam a indústria das multas junto às propriedades rurais. Que se for ver a questão também da emenda constitucional número 81, que pune o trabalho escravo no campo ou na cidade com expropriação do imóvel, levando-se para o lado que parte do judiciário também é aparelhado e entende que o trabalho na escravidão é escravo, e fazendeiros começam a responder processo.
contra a expropriação do seu imóvel por prática de trabalho danado e escravidão, nós temos que acabar com o nosso negócio. E mais grave ainda, o Brasil já estuda há algum tempo, infelizmente, porque não temos inteligência estratégica, né, vender terras agricultáveis para outros países. Não interessa qual seja o país. Nós não podemos deixar a nossa segurança alimentar nas mãos de terceiros. E me desculpe aqui, um exemplo bem rasteiro, para aquela imprensa pegar e botar na manchete amanhã e me esculachar. Não tem problema não. Tá? Uma coisa, eu comprar na chácara desse cidadão que está do meu lado aqui, toda semana uma galinha e uma dúzia de ovos. Outra coisa é eu comprar dele o galinheiro. Ele não poderá dizer que no dia seguinte ele vai comer um ovo cozido. O Brasil está partindo para isso. Tem devido aos problemas do campo, que eu disse agora para os senhores, o fazendeiro quer vender a sua propriedade, botar, quem sabe, na Caixa Econômica e correr todo mês ou toda semana para saber quanto ele ganhou. E torcer para aumentar a inflação. Porque quando aumenta a inflação, o que é uma forma simplista de fazer? Aumenta a taxa de juros. Ele vai ganhar muito mais. Esse é o nosso Brasil. As mesmas regras, quase as mesmas regras do campo, se aplicam às cidades. O que nós temos conversado nessa questão? Nós temos que ter um Estado que não atrapalhe os senhores, não fique de olho na jugular dos senhores quando quer arrecadar mais. Nós temos que desregulamentar muita coisa. Foi o que o Trump fez. Cada nova regulamentação temos que revogar duas outras. Temos que desburocratizar, ressuscitar o Hélio Beltrão e fazer um bom programa de desburocratização. Quando se fala em direitos trabalhistas, o pré-candidato fala, tem tudo para perder voto. Que parte da população, não alcança. Hoje em dia não temos 14 milhões de desempregados. No meu entender, temos mais de 40 milhões. Porque a metodologia para se dar o número de desempregados é uma irreal. Quem recebe a Bolsa Família está tido como empregado. Quem não procura emprego é tido como empregado. Quem recebe auxílio reclusão, uma piada, né? Também é tido como empregado. Esse não é um valor real dessa questão. Eu poderia ter hoje em dia 10 funcionários comigo. Tive uma boleia um tempo atrás, produziu algo, né, que poderia vender por R$70 na ponta da linha. Mas quando fui ver os impostos, tem que vender por 300. Ninguém vai comprar. E se eu tivesse entrado no negócio, como é que eu ia demitir essas pessoas que eu contratei? A dificuldade de se comprovar uma justa causa, mesmo estando quebrado. Coisa rara de se ver na justiça trabalhista, o patrão ganhar uma ação. Essa pequena reforma que foi feita na CLT, que a esquerda bateu pesado nisso, o Dornelles, o ex-ministro, tentou em 2002, eu votei com ele, quase perdi meu mandato, que a imprensa divulgava, na internet divulgava, né, que nós votamos para acabar com 13º, fundo de garantia, hora extra, licença gestante, etc. Votei favorável a isso agora. A primeira medida de concreto que se apresenta com números é que o número de ações trabalhistas, de 4 milhões de um ano e pouco atrás, vai cair a metade. Tem muito advogado que está perdendo emprego por causa disso. Mas tem muita gente que já mudou a forma de contratar até para a sua própria sobrevivência. E a grande verdade, né? O que os senhores que produzem, que empregam, têm dito para mim. O trabalhador vai ter que decidir um dia. Menos direitos e mais emprego, né? Ou todos os direitos e desemprego. É igual um casamento. Quando um dos lados quer tudo do outro lado, vai acabar o casamento. Não vai dar certo. E a questão também do custo do Brasil, né? O salário, você sabe disso, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Mas vai dizer isso, as dificuldades que dão. Falei isso agora há pouco, uma dessas duas coletivas que tive na imprensa. Deputado, você quer acabar com o direito trabalhista? Nem se eu quisesse, eu não poderia. Está tudo engessado no artigo 7º da Constituição. Essa Constituição que revelou-se um fracasso. Feita ali com muito anistiado, né? Pensando em direitos apenas. E o retrato do Brasil está aí. A gente vai para outras áreas, né? Olha onde nós estamos na questão educacional. A penúltima prova do PISA no Brasil, né? 70% da molecada da nona série do ensino fundamental não sabe fazer uma regra de 3, não sabe interpretar um texto, não sabe algo simples de ciência. Onde chegaremos? Com uma doutrinação marxista em muitas escolas do Brasil.
As nossas escolas, faculdades viraram fábricas e laboratórios do marxismo. Temos que expulsar o Paulo Freire do Ministério da Educação. Se continuar lá, todos nós seremos o que a esquerda sempre pregou, que muita maestria. Seremos iguais, mas na miséria. O que nós precisamos em Brasília? Eu tenho dito, né? Respeito a religião de qualquer um aqui dentro, quem não tem a religião. Mas como eu sou cristão, eu falo isso. Usando político honesto, o que é muito difícil no meu meio, muito difícil, mas tem um político que tenha Deus no coração, que seja patriota. Olha o Trump falando, América forte. Olha as riquezas minerais que a América tem, olha o que nós temos. Nós somos muito melhores do que eles. Não temos tufão, não temos as pragas todas que eles têm. Nós não temos nada disso. Por que não vai para frente? É essa nossa classe política. Pergunta para mim, como é que você vai governar sem dividir? Sem buscar governabilidade com partidos políticos? Poxa, eu acho que nunca vai chegar na minha frente um Renan Calheiros, um Jucá, falar, o Banco do Nordeste é meu. Não vai ter essa conversa. Mas vamos caçar teu mandato. Vamos caçar mandato? Troca de quê? Você não vai aprovar nada na Câmara. Ouso dizer que hoje em dia é melhor não aprovar nada do que continuar aprovando besteira. Nós temos que mudar a consciência do povo brasileiro. Ele tem que ter conhecimento de como é o poder, como é a máquina, como é o mecanismo. Há poucas semanas, o jornalista Hélio Gaspari escreveu no Globo, né? Outros jornais, vários jornais replicam a coluna dele, dizendo que nas negociações partidárias, você vê o partido X, já tem 7 apoiando, o partido Y tem 5, o Bolsonaro não tem nenhum. Não estou preocupado primeiro. Agora, ele diz que nessas negociações, que interessa ao MDB, ao PSDB, ao PP, ao PR, ao PT, ao PCdoB, segundo Hélio Gaspari, é o compromisso desse grande acordo no segundo turno com um candidato que assine o indulto para os condenados da Lava Jato. O Hélio Gaspari termina. O único que não aceitaria isso é o Bolsonaro. Se nós continuarmos a fazer política dessa forma, nós já sabemos o nosso destino. Garanto uma coisa, vocês podem errar comigo, mas com os outros já erraram. E a imprensa mesmo, eu gostaria que mudasse a sua postura, não tocante a minha pessoa, pode continuar malhando, não tem problema não. O coro aqui não é do Joaquim Barbosa, não. Que é de Biruta. Ajude a divulgar isso. Não dá para continuar falando em governabilidade dessa forma. Ir lá para o escurinho dos porões do Jaburu. E o que vocês querem? Os caras botam gente lá para quê? O meu ex-partido botou o senhor Paulo Roberto Costa Petrobras para quê? A resposta está aí. Ou a gente muda, a gente começa a arriscar. Ou então vamos morrer. Todos nós morreremos aqui no Brasil da forma mais ingrata possível. Estamos caminhando ainda para uma Venezuela. Quando o Temer assumiu, eu pensei que ele fosse fazer uma limpa nos comissionados. Que não reduzisse teu cara. Tivesse um diário oficial da União, né? 10 centímetros, com demissões, com exonerações. Continua a esquerda aparelhando o Brasil. Não é apenas a educação, vários setores. Tem como resolver. E tenho dito, para quem mais a dúvida, né? Igual até o Joaquim Barbosa, quando saiu, tem 3 temores. O mal Bolsonaro, ele que falou. O Temer dá uma cambalhota lá e continuar como presidente, ou um golpe militar. Ora, se ele é uma pessoa que tinha a chance de ganhar, como é que ele sai do barco? E deixa uma pessoa, né, tão perigosa como eu, correr o risco de chegar à presidência? Cadê seu patriotismo? Então, o que a gente precisa é de coragem, é de audácia. Sei da minha estatura. Tive 4 projetos aprovados em Brasília.
Tem deputado que está ao mesmo tempo que eu não aprovou nenhum, mas o que leva a pancada sou eu. Aprovei o voto impresso, 2015. Lico Portela, Marcelo ajudaram, derrubamos o veto. E o que o TSE faz na pessoa do senhor Gilmar Mendes, que saiu há pouco tempo de lá? Só temos recursos para atender 5% do voto impresso. Será que a fraude que todos nós suspeitamos pode realmente se concretizar, né? Mesmo sem provas, por ocasião das eleições que vêm? É um jogo do poder. É um país que tem aí a 8ª economia do mundo, graças aos militares. É um país que tem riquezas minerais comensuráveis, biodiversidade, água potável. Temos tudo, mas tudo para ser uma grande nação, e somos cobiçados pelo mundo. Nesse último processo, eu estou respondendo no Supremo agora, não estou respondendo porque não foi acolhida a denúncia ainda, né? Ainda não sou réu. É essa questão de ter falado que, se depender de mim, né, não teremos mais 1 centímetro quadrado para índio, que são pobres coitados, são massa de manobra nessa guerra toda. E a senhora Raquel Dodge resolveu dizer que eu ofendi os índios. Então eu quero pedir desculpas a Raquel Dodge, publicamente, e dizer que não falarei mais 1 centímetro quadrado, e sim 1 milímetro quadrado. Fora privilegiado uma coisa, imunidade parlamentar é outra no artigo 53. Essas palavras nossas, tinha dúvida até 2001, que pode e que não pode. Daí vinha uma emenda constitucional, voltou-se ali quaisquer. Deputados e senadores são invioláveis por quaisquer. Senhora Raquel Dodge, por favor, com todo respeito, a senhora entendeu o que é quaisquer? Quaisquer palavras, opiniões e votos. Esse problema indigenista, problema de quilombola, essa sanha, essa forma xiita de tratar o meio ambiente, vai acabar com o que resta da nossa economia no Brasil. E daí será tarde. A economia é igual um exército. Se não estiver preparado para a guerra, ele já perdeu. A economia não é de hoje para amanhã que nós sairemos de uma situação difícil para a bonança. Não! Questão de educação. Eu estou com 63, acho que o 5 está por aí também. É que eu quero ganhar o voto dele. Questão de educação. No nosso tempo, eu morei no interior, quando havia um casamento, uma festa, os primeiros a serem convidados são os professores. Hoje o professor não é convidado nem para velório. Isso é permitido. Uma verdade. Professor, em grande parte, né, não diz que é professor. Veja as pesquisas da APOSP, apesar de ser de esquerda, né, eles fazem pesquisa, não tem como torturar muito os números. Entre outras aberrações lá, tocante a droga na escola, né, mais de 50% já tomou conhecimento ou já teve acesso, ainda querem liberar maconha. Imagina, vai para 100%. Ou para 99%. Mas um dos itens, 70% dos professores já foram agredidos física ou moralmente por alunos ou pais de alunos. Não tem como dar certo a nossa educação, é impossível. Impossível. E qual é o produto final da educação? É formar uma mão de obra que vai influenciar na economia. Quantos senhores têm dificuldade para contratar uma pessoa? Até por um cargo simples. Mal se fala a nossa língua. O nosso querido Paulo Freire, né, torturou a norma culta. O português passou a ser bairrismo. Ser estudante passou a ser algo vexatório. Tem que começar a mudar isso. Por exemplo, o senhor Geraldo Alckmin, enquanto governador de São Paulo, sem entrar no mérito da questão, tentou fazer uma reforma no ensino. Foram meses de greve. Professores, né, filiados ao PCdoB, PSOL, PT, pararam as escolas de São Paulo. Garotada nem sabia o que estava fazendo, mas estava lá em greve, sem entrar no mérito da proposta do senhor Geraldo Alckmin.
Escola não é lugar de fazer isso. Denunciei em 2010 aquela questão conhecida como kit gay. Até deixa bem claro, quem botou esse nome foi eu. Ah, é a propaganda, né? Tarzan pelado com a mão no bolso. Todo mundo vai querer assistir o filme. Fiz isso e mostrei o que estava acontecendo. E tive aos poucos, né, a aceitação de parlamentares e nós conseguimos evitar que a ideologia de gênero fizesse parte do Plano Nacional de Educação. Mas mesmo assim, o governo do PT arranjou uma maneira de burlar a lei. Para eles não vale a lei. A lei boa é que interessa para eles. Não interessa, eles burlam. Turismo no Brasil. Economia. Eu acho que é o dinheiro mais fácil que pode entrar no país. É o do turismo. Não se gasta quase nada, não tem infraestrutura. Não temos segurança. Onde estava em Brasília, no auditório Nereu Ramos, da Câmara, participando de uma audiência pública com os transportadores de carga do Brasil. 2 pontos lá, tratado lá, mais ênfase, né? Quanto por ano o Brasil perde com cargas, em torno de R$1,5 bilhão de carga. Isso, obviamente, leva aos transportadores, né, procurar seguradoras. Isso faz que aumente a inflação, porque o produto chega mais caro na prateleira. E o que é mais grave? A questão das mortes dos caminhoneiros. E como combater isso? Virar um deputado, falar muito de projetos, mais projetos de lei. Quando fui falar, eu devo botar na internet, amanhã eu peço que uns 6, 7 minutos vale a pena assistir. Tá? Até para me conhecer melhor, para decidir se eu presto ou não presto. Se eu entro no radar dos senhores ou não. Tá? A questão da violência, como tratar a questão da violência? Eu acho que dentro de casa, o senhor tem que ter o direito de ter a posse de arma de fogo. Quem quiser ter uma arma de fogo lá embaixo da cama, na prateleira, tem que ter esse direito. Até para proteger dentro da tua casa e da família. Quem não quiser, que não tenha. O porte de arma de fogo, devemos flexibilizar. Sim. Mas a questão da violência. Nós, do Exército Brasileiro Especial, teve participação de outras forças também, sim, mas especial Exército, deu conta do combate à violência no Haiti. Nós tínhamos uma lei lá que dizia a forma de engajamento. Um sargento, um cabo, um coronel, um soldado do Exército encontrou um cara lá, um haitiano, com um fuzil na mão, descarrega 20 em cima dele. Resolveu o problema. Aqui no Rio, se um policial dá mais de 2 tiros num bandido, ele responde por excesso e pode pegar na cadeia. Nós temos que ter aqui o excludente de ilicitude, não só para os policiais, como para os senhores. Que coisa mais ridícula do que aconteceu em BH há pouco tempo? Coisa ridícula. O caso na Hickman. Isso é uma imbecilidade, isso é uma boçalidade. O MP... História. O malandro entra no quarto, o senhor alugou, é igual a tua casa, é inviolável. Dá 2 tiros numa senhora, lá o marido dela pega a arma, dá 3 na cabeça dele, o MP aqui, o engravatado do MP, diz que aquilo foi excesso de legítima defesa. Esse cara é um ridículo. E tem que ter um presidente que fale isso. Não se chama. Agora, para a gente mudar isso no Código Penal, deputado Marcelo, deputado Ligo Portela, o senhor votaria favorável a essa mudança? Independente de qualquer coisa. Independente até de ter a simpatia ou não por mim. Não sei que vocês têm. Votariam? Nós temos que mudar essas coisas. Supremo Tribunal Federal não pode continuar legislando. Também, Conselho Nacional de Justiça legislou, criou o direito de custódia. Eu sei que tem advogado aqui, eu vou desafiar você, né? Você não sabe a diferença de furto, roubo ou latrocínio. Eu sei. Não sabe, eu vou dizer agora. Eu sei.
Eu vou dizer agora. Se alguém estiver levando o pneu do carro lá fora agora, isso é furto. Se a senhora chega lá e o elemento agir de violência para consigo e levar o pneu embora, isso é roubo. E se a senhora levar um tiro na cabeça e morrer, isso é latrocínio. Nós temos que prender o cara depois que te matar. Por que não prender o cara desde o começo, no furto? A audiência de custódia bota metade para fora, menos de 24 horas depois da tua detenção. Agora tem policial que passa a responder processo eternamente, porque chegando lá, vale a palavra do vagabundo. Diz que foi torturado psicologicamente, e o coitado do soldado, civil, militar aí, policial, né? Responde. Uma turma do STJ decidiu, já que deve ter policial aqui, né? Tome cuidado, tá? Você parar alguém numa blitz e o cara mandar você plantar batatas, toma cuidado. O STJ já decidiu que isso não é desacato. Isso é liberdade de expressão. É para rir mesmo. Então essas coisas, o chefe executivo tem que fazer presentes. Não é criar polêmica. Pode dizer que eu sou polêmico. Eu falo. Quando o cara vem me entrevistar, eu falo. Tenho imunidade para falar a besteira que eu quiser. Então, se jogar pesado na segurança, deputado, colega Sintra, o nosso turismo vai começar a funcionar. E quando eu falei em meio ambiente, você já ouviu falar aí na Baía de Angra, né? Fiz uma brincadeira na vez passada que ia achar uma saída para o mar, para Minas. A imprensa me esculachou. Você está enganando vocês. Quero dizer que eu não estou enganando. A saída para o mar é via o Oceano Pacífico. Vai ficar bem claro. Mas na Baía de Angra, uma área maravilhosa. Respondi um processo por 2 anos de crime ambiental lá. Ninguém quase sabia por quê, mas estava lá, criminoso ambiental. Okay? É porque estava, segundo eles, pescando. O processo foi arquivado. Me autuaram no mesmo dia, mesma hora que eu tinha metido o dedo no painel de votação em Brasília. São tão burros esses petistas que nem puderam pular, né? Bota sábado e domingo, botaram uma terça-feira. Perderam mais uma ação. Mas aquela área, na mão de espanhóis, né? Que tem uma história de turismo, de portugueses, que nós às vezes falamos mal deles, né? Como piada, eles estariam faturando bilhões de dólares por ano com turismo. Até porque aquela área é uma das melhores áreas do mundo. Água cristalina, quente, praias maravilhosas, mas resolveram demarcar aquela grande área como estação ecológica de Tamoios. Pegaram 29 acidentes geográficos, a maioria ilhas, maravilhosas, num raio de 1 quilômetro, não pode qualquer atividade humana. Se alguém estiver passando por lá, estiver morrendo afogado, não vá para a ilha, morra afogado. Essa forma xiita também prejudica a nossa economia. E para encerrar aqui, já que eu fui esculachado, como se fala em nióbio e grafeno, quase que toda semana temos um novo invento do grafeno. Fui visitar, apesar de ser branquela de olho azul, e é difícil andar em alguns locais do Brasil pelo meu porte, né? Ainda mais agora, são mais conhecidos, mais difícil ainda. Fui ver as montanhas de grafite lá, né? Riquíssimas em grafeno. Fui na Universidade Mackenzie, entre as centenas de utilidades, né? Nós temos 50 pesquisadores de fora e os 10 brasileiros do Mackenzie, que o Brasil não teve competência de investir em pesquisa. E isso foi descoberto em 2014. O maior invento que está para sair da prancheta, no tocante ao grafeno, é uma super bateria que de diferença que você tem no carro de vocês é apenas uma. Ela é recarregável em poucos segundos. Para no posto, vai tomar um café, volta, ganha-se uma autonomia de 700 km. Isso vai revolucionar a indústria automobilística. E nós vamos acabar, no futuro, importando essa superbateria. A que preço? Se poderíamos, ao investir em pesquisa, ao termos um Ministério de Ciência e Tecnologia com pessoas que realmente quisessem trabalhar nesse sentido, discutir nanotecnologia, entre outras coisas, investir em vales do silício do Brasil, que tem que ter um no Rio, tem que ter um no Ceará, tem que ter na Amazônia, talvez em alguns locais.
Nós, cada vez mais, estamos ficando para trás. E quando eu fui lá em Miracatu, que tem as montanhas de grafite, eu comecei a andar pelo mato, fui com um colega meu, um subtenente do Exército. Vamos lá, guerreiro, vamos dar um passeio? Uma semana fora, bora. Avisamos a família, meus condentes fui embora. Vendo buracos pular. É o Vale do Ribeira é quase o que resta da Mata Atlântica, aquele país está lá. Tá? E os buracos, eu comecei a conversar com o pessoal da região. Quem é que fez esse buraco? Há 15 anos atrás, mais ou menos, 10 anos. Qual o tipo de pessoa que estava aqui? Eles começam a jogar. Tem gente de olho puxado? Tem. Quem é que está prospectando o nosso Brasil? Chinês, sul-coreano, japonês? Eu acho que sei quem que é, mas como não tenho certeza, não vou falar. A mesma coisa na região amazônica. Certa vez passei por Surucucu. Tinha um branquelaço lá de 2 metros de altura, uma mochila enorme, aquele telefone Globalsat. Tinha o pessoal do Exército comigo, e daí? A gente não pode fazer nada. O que esses caras estão fazendo aqui? Estão investigando, pegando bichinho, vendo plantas, estão mandando para fora. Tiram sangue de índio. E nós podemos fazer o quê? Não podemos fazer nada, porque a FUNAI dá cobertura. Me perguntaram o que eu ia fazer com a FUNAI. Ela vai funcionar. Pode ter certeza disso. Agora, para completar o raciocínio que eu deixei vago há poucos minutos. Ninguém governa o Brasil com o meu espírito, que é de grande parte dos senhores, a partir de 2019, se não tiver ao seu lado as Forças Armadas pela manutenção da lei e da ordem. Assim como pararam a educação em São Paulo, Geraldo Alckmin, por alguns meses, esses caras podem parar o Brasil. E antes que alguém pergunte, não estou pagando para a Gleisi Hoffmann, por Lindbergh Faria, nem para o Lula, que viviam falando meu nome por aí, e nem para o Boulos. Então a gente vê claramente uma certa polarização no que está acontecendo na política. Tá acabando? Tá, né? Então fica aberto a perguntas. Eu gostaria de falar, eu falo demais apesar de ser capitão, né? Capitão manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem 2, sentado 2, tá certo? Mas eu gostaria de falar muita coisa, tenho muita coisa para falar. Coisa que estou apurando, que vale a pena. Tive com usineiros de Pernambuco. Daí falaram para mim, olha, nós produzimos o que? Açúcar e álcool. Açúcar nós vendemos para o supermercado, sem problema. Tá? O álcool tem intermediário. Somos obrigados a vender para o intermediário. Esse intermediário pega o nosso álcool, faz um teste rapidamente, leva para a bomba e ganha 70 centavos em cima disso. Imagina, senhores, se nós conseguíssemos diminuir 70 centavos no litro do álcool no Brasil. Como isso ajudaria a nossa economia? E um outro assunto. Fui convidado por um armador e fui lá em São Paulo. Ele mostrou lá um mapa, lá, uma fotografia aérea do Porto de Santos. Aqui está meu problema. Mas tu ganhou pão aí, como é que teu problema está aí? Mas o problema está aí. Olha, a cada carga, a cada tonelada que eu importo ou exporto, eu tenho que recolher aproximadamente R$3 para um fundo que é para desassorear a Bahia, o Porto de Santos. O problema que eu estou tendo, esse dinheiro não é usado nisso, ou pequena parte é usado nisso, e de acordo com a quantidade de cargas, eu tenho que ter 2 navios, e não um, porque o cavalo de um, como é maior, não entra. Isso fica sendo mais caro para mim. E esses 2,5 bilhões, repito, 2,5 bilhões por ano que entra para essa rúbrica, ninguém sabe para onde vai. Quem manda no Porto de Santos? MDB e o nosso querido presidente. Temos como mexer na economia sem proporcionar sacrifício outros para a nossa população. Eu citei 2 casos, com toda certeza você não sabe de outros. É um sonho? Eu acho que não é. Eu acho que isso é uma meta. Nós devemos perseguir mudança no Brasil. E com o apoio de vocês,
Não é votando, não, até porque eu não estou aqui pedindo voto para ninguém. E não posso fazer isso, está infringindo a lei eleitoral. Mas com a conscientização de todos e com apoio, nós temos como defenestrar essas eras apostas da política e fazer um Brasil para todos nós e não apenas para eles. Muito obrigado. Nós agradecemos, daremos início agora ao debate. Várias perguntas já nos foram enviadas. Então, No Marco Centro, eu gostaria de usar a palavra. Eu só daria quanto tempo para ele. Ele não faz parte da nossa equipe econômica, né? E aqui há um grande interesse dos senhores nessa área, com toda certeza. Eu queria rapidamente dizer a vocês que eu tive a oportunidade de assistir aqui uma comprovação do acerto da minha escolha de apoiar esse homem como presidente da República. Eu sei que no começo aqui, o presidente da FIENG, quando fez a sua declaração, falou fundamentalmente de como o empresário sofre no nosso país. Como o empresário é um herói. Como é que ele consegue produzir com essa carga tributária gigantesca no Brasil, que atinge 33% do PIB, que é uma das mais altas do mundo. Nenhum país do mundo com o nível de renda per capita do Brasil tem uma carga tributária tão alta como essa. E mais do que isso, um sistema complexo, dificílimo de ser atendido, com obrigações acessórias tributárias gigantescas que fazem com que o custo de produção no Brasil seja um dos mais altos do mundo. Então a preocupação hoje do empresário, nós estamos aqui no meio empresarial, eu sei que é uma grande parte a questão tributária. Eu queria falar, deputado, muito brevemente sobre uma bandeira que eu venho discutindo há mais de 20 anos, e que eu tive a oportunidade, inclusive, de, como deputado federal, ainda em 2002, apresentar uma PEC, a PEC 474/2001, aprovada na Comissão de Reforma Tributária, na Comissão de Constituição e Justiça, que está hoje na pauta do Congresso Nacional, que implanta o Imposto Único Federal. E que, se o presidente da Câmara quiser colocar em votação amanhã, deputado, pode colocar. Está pronto para ser votado, que é o Imposto Único Federal. Essa é uma batalha que vem sendo lutada há pelo menos 30 anos. Ela começou, e eu vou ser muito breve com relação a isso, muito breve. Ela começou em 1991. Na época, como continuo até hoje, professor da Fundação Getúlio Vargas, apresentei uma tese acadêmica que chegava a um imposto único nacional e que seria, para mim, a grande solução para a questão tributária brasileira, que naquele momento já mostrava sinais de ser absolutamente disfuncional. Infelizmente, o que era para ser um imposto único acabou virando um imposto a mais. E hoje nós temos condições de retomar a ideia de uma reforma tributária, unificando tributos, simplificando radicalmente o sistema, exigindo que todos paguem impostos, porque se todos pagam, todos vão pagar menos, todos vão pagar pouco. Não pode haver mais essa concentração gigantesca de impostos em cima do empresariado brasileiro. E eu fico bom de ver. Economistas de outros candidatos falam que vão fazer uma reforma tributária, que vão implantar imposto único também. Todo mundo está dizendo isso agora. Mas que não vai poder reduzir a carga tributária, não dá, infelizmente, para reduzir a arrecadação, e, portanto, ele vai simplificar, mas não vai reduzir a carga de impostos em cima do lombo do empresário.
Vejam, eles estão pensando dentro do atual sistema. E por que eu apoio esse homem aqui? Porque ele não se rende à situação atual. Ele está querendo mudar a situação do nosso país. Se nós formos capazes de fazer um processo de privatização que ele vai fazer, o enxugamento do papel do Estado que ele está discutindo com o grande economista Paulo Guedes, se ele fizer o que está se propondo a fazer, que é libertar o empresário para que ele possa fazer aquilo que ele deve fazer, aquilo que ele sabe fazer, que é produzir, e não ficar correndo atrás de papel e fugindo de fiscal e de governo. Se isso acontecer, esse presidente vai poder sim reduzir carga tributária de 33% do PIB, presidente. Já estou lhe chamando de presidente. Para 25%, que é a carga tributária brasileira. A salvação do Brasil! A Bolsonaro! Então eu queria simplesmente dizer o seguinte: eu estou apoiando nosso capitão aqui por uma razão muito simples. Ele está estudando, ele está analisando as propostas, ele encarregou o economista Paulo Guedes de ser o chefe da sua equipe econômica, tenho discutido com o Paulo, mas uma coisa eu lhes digo: ele ouve. Ele ouve. Ele e a sua equipe ouvem as propostas inteligentes para nós salvarmos o Brasil. E eu estou propondo, juntamente com o Paulo Guedes, uma radical reforma tributária brasileira, que vai efetivamente simplificar, que vai libertar a carga tributária de cima do ombro do empresário e colocar em cima daqueles que hoje sonegam, que se evadem, que não pagam, que estão na informalidade. Esses não pagam nada, aposto que os senhores que produzem regularmente pagam demais. Então essa carga tributária precisa ser reduzida. Estamos propondo uma redução da carga tributária, e vai ser possível sim ao longo de 4 anos de governo, de 33% do PIB para 25%. E estamos discutindo, não estou dizendo que é a proposta dele, não. Agora, eu apoio porque ele ouve. Espero que apoie. Estamos propondo também um imposto de renda negativo, que vai ser uma absoluta revolução no atendimento social da população brasileira. E eu finalizo, só para mostrar a diferença entre essa postura e a postura de outros candidatos que simplesmente se acomodaram ao sistema. Em São Paulo agora, 2 semanas atrás, caiu um prédio. Edifício Wilton Paes de Almeida. Mais de 300 famílias, 300 pessoas, 150 famílias aproximadamente, moravam naquele prédio, sem tetos. Gente absolutamente destituída de tudo. Num debate que eu estava assistindo, eu ouvi alguém falar: mas por que eles invadiram esse prédio? A culpa é deles, invadiram, não deram manutenção, o prédio caiu. E a pessoa dizia: mas você acha que eles querem estar nesse prédio? Você acha que eles escolheram morar nesse prédio? É lógico que não, estão lá por necessidade. Aí uma pessoa falou: falta política habitacional no Brasil. Falta o governo dar casa de graça para essa gente. Falta o governo atender com Minha Casa Minha Vida essa população desassistida. Sem dúvida, é uma saída. Mas a saída verdadeira não é essa. A saída verdadeira não é a falta de política habitacional, é a falta de política de emprego, porque se as pessoas tivessem emprego, não estariam naquela casa. E não querem esmola de ninguém mais. E é por isso que eu acredito que estas propostas inovadoras, que efetivamente tenham condições de mudar o Brasil, encontram eco no nosso querido capitão Bolsonaro. E é por isso que eu apoio. E é por isso que eu estou levando minhas propostas, não estou dizendo que são propostas dele ainda, estou falando por mim. Estou levando ao Paulo Guedes, estamos discutindo, vamos elaborar projetos, propostas, e vamos discutir com a sociedade como um todo, como mudar, ficar do jeito que está.